Oi, meu nome é Júlia e hoje a gente vai falar sobre Wicked for Good. Então, bora começar o vídeo. Bom, tanto o Wicked parte 1 quanto o parte 2 foram gravados simultaneamente. E bom, se você tá esperando ter algum envolvimento muito grande da Dorothy no filme, pode tirar o seu cavalinho da chuva. Porque todo esse lance da Dorothy com o Mágico de Oz, dela indo falar com a Glinda, dela indo conversar com o Mágico de Oz, depois dela indo atrás da vassoura da Elphaba pra ir falar com o mágico dizendo que ela matou a bruxa má do oeste, isso não é o foco da história. Ela só aparece meio de relance. Por alguns aspectos parece a Judy, que foi a primeira atriz que fez a Dorothy nos filmes, que inclusive eu vou deixar aqui nos cards pra vocês assistirem depois se vocês quiserem. Então eu acho que quem não tem muito na mente a história do Mágico de Oz pode ficar um pouco perdido nessas partes que eles cortam, entendeu? Porque o Wicked e o Mágico de Oz acontecem simultaneamente, mas eles não falam a história do filme Mágico de Oz em Wicked, entendeu? E como já esperado, o leão é o mesmo filhote que a Elphaba salva, que tava com medo e enjaulado lá na primeira parte do filme. Só que a vida que ele conhecia era aquela, então ele morria de medo de qualquer outra vida que não seja aquela que ele tinha. Bom, se você tá gostando do vídeo até aqui, pensa em se inscrever e deixar um like, que vai ajudar esse vídeo a ser entregue para mais pessoas. Bom, indo pra parte que me deixou com muito ranço, a Nessa, a irmã da Elphaba, ela agora vira governadora. Então, ela proíbe que os Munchkins e os animais peguem o trem. Então o Boq, que é um Munchkin, ele não pode voltar pra casa dele. Só que, tipo, ele até que fica de boa por um período, só que depois ele joga na cara dela de que ele nunca gostou dela, e sim que o coração dele sempre foi da Glinda. E nesse momento, a Elphaba tava sumida, né? Tava todo mundo atrás dela e tal. Mas nesse momento ela tinha ido conversar com a Nyssa, porque já que ela era governadora, podia ajudar a Elphaba de alguma forma com a questão dos animais. A Nyssa fala que, tipo, mano, ela não tava ali quando o pai dela morreu, só que o pai dela não ligava pra ela, entendeu? O pai. Então, a Nyssa, com o coração partido do Boq ter falado que gostava era da Glinda, ela faz um feitiço pronunciando tudo errado e transforma o Boq num homem de lata, fazendo assim com que ele ficasse sem o seu coração. Mas anteriormente a isso, quando a Nyssa e a Elphaba ainda estavam conversando, na peça, a Nyssa começa a andar, mas como no filme a atriz também é cadeirante, eles modificaram isso pra ela começar a voar. E os sapatinhos eram pratas, mas ele fica vermelho porque ele meio que começa a esquentar pra poder a Nyssa voar. Enquanto isso, pra mim, a Madame Mormont é a grande vilã do filme. Mas já vou chegar lá. Ela e o mágico queria pegar a Elphaba de qualquer jeito. Então a Glinda tava com raiva da Elphaba em um momento e fala que pra atingir a Elphaba teria que sequestrar a Nyssa. Mas a Madame Mormont fala que, tipo assim, só sequestrar não é o suficiente. Então é ela que faz o tornado que traz a casa da Dorothy pra aquela realidade deles e faz com que a casa caia em cima da Nyssa. Porque o foco da Madame Mormont era literalmente matar a Nyssa para eles conseguirem capturar a Elphaba. Então a Elphaba vai até aonde a irmã dela morreu, né? A Glinda tava lá também e ela queria se despedir da irmã. Só que aí aparecem os guardas e tal, e é quando eles percebem que o Fiero na verdade estava do lado da Elphaba. Ele também fazia parte das guardas do mágico, mas ele na verdade queria encontrar a Elphaba de alguma forma para ajudar ela. Então a Elphaba foge, os guardas conseguem capturar o Fiero e vão prender ele naquele mesmo estilo que ele tava lá no filme do Mágico de Oz. Só que ele tá sendo espancado, só que pra ele não ser morto, o que a Elphaba faz? Ela faz um feitiço pra que ele não sinta dor. E conforme ela vai fazendo esse feitiço, o corpo dele vai se transformando no espantalho. A cena da Elphaba cantando, porque ela tava com medo do Fiero ser morto, é muito boa, a música é muito boa, mas ainda não é uma das minhas preferidas do filme. Fora que a Glinda iria se casar com o Fiero, só que a Elphaba vai até o Mágico de Oz, percebe que os animais estão presos, enjaulados, ela solta todos eles e eles destroem o casamento da Glinda. E nisso o Fiero encontra com ela e eles ficam juntos, entendeu? Juntos. Ah, e o legal da cena anterior, né, quando a Elphaba vai se despedir da Nyssa, é a Glinda e a Elphaba se batendo. Tipo assim, você tá melhor agora? Ah, eu tô. Ah, então toma. Então assim, o solo da Elphaba cantando pro Fiero não ser morto e tal, fazendo feitiço é boa. Mas as minhas preferidas ainda são a música deles cantando junto, que vocês sabem exatamente o que eles estão fazendo nessa hora, e a For Good.
que é a música principal desse filme, que Defying Gravity é do primeiro, For Good é do segundo. E eu já conheci essa música por causa de Glee. Eu também vou deixar aqui nos cards o episódio que eu analisei deles indo conhecer a peça e deles cantando no lugar que fazem a peça lá na Broadway. Bom, e ainda bem que pra assistir o filme eu consegui deixar o meu ranço da Ariana de lado, depois daquela pataquada que foi a Premiere do Brasil, dela não ter vindo, e fora também das atrizes brasileiras não poderem tirar foto com o elenco do filme, enfim, consegui tirar esse ranço pra ir pro filme. Ah, e aqui também mostra a Elphaba conseguindo libertar os macacos voadores, que por mais que eles ganharam asa por causa dela, né, ela consegue livrar eles e por isso que eles começam a seguir ela. E surpreendendo um total de 0 pessoas, o pai da Elphaba de sangue era o Mágico de Oz. Mas as únicas pessoas que terminam o filme não sabendo é o Fiyero e ela própria. Até porque a Elphaba não morre, ela forja a sua morte e vai viver com o Fiyero em outro lugar. Só que nem a Glinda sabe que a Elphaba tá viva. Então o mágico, ele sente a culpa de pensar que ele matou a sua própria filha. Então é quando a Glinda consegue mandar o Mágico de Oz embora daquele lugar e ela fica no lugar dele em Oz. Fora que também o filme faz a Elphaba se encontrar com a ursa que cuidou dela desde quando ela era criança. É uma das partes emocionantes do filme. Só que a pior é quando ela encontra o Bode, que era o professor, que eu esqueci o nome dele agora, e ele não tá falando, né, naquela prisão que ele tava com o mágico antes dela soltar todo mundo no casamento da Glinda. Só que o que me fez chorar foi ele aparecer no final, voltando pra escola e falando de novo. E no final, a Elphaba deixa, antes dela morrer, ela deixa o livro de feitiços com a Glinda, mesmo a Glinda não sabendo fazer magia. Mas era uma coisa que ela já queria desde criança. Se o primeiro filme a gente tem um passado da Elphaba, aqui a gente tem um pouco mais do passado da Glinda. Tipo assim, obviamente eu gostei desse filme, mas a primeira parte ainda é a minha preferida. Só que eu devo concordar que as roupas da Glinda do segundo filme são bem mais bonitas que a roupa do primeiro filme. E sim, eu consegui esperar um ano de um filme pro outro sem ter um spoiler assim muito excessivo. Eu sabia basicamente que tava no trailer. Eu não sabia, tipo, o plot da história, tá ligado? Tipo assim, eu imaginava que o mágico era pai da Elphaba, mas eu não tinha certeza e eu não vi isso em nenhum lugar. Até quando eu tava no Instagram vendo cortes da peça da Mira e da Fabi, quando era da parte 2, eu meio que pulava, sabe? Eu não queria saber. Quando eu percebi que era uma coisa que eu ainda não assisti nos filmes. E, tipo assim, esse filme era pra ser um só, mas foi uma ideia melhor eles terem dividido, porque seria muita coisa, ainda mais que eles acrescentaram coisas que a peça não tem, pra um filme só. Ia ficar muito grande, muito corrido. Aí teve uma parte que isso não é culpa do filme, tá? É da história mesmo, que eu não sabia mais o que a Elphaba queria. Primeiro, ela queria salvar os animais, beleza. Aí depois a Anissa morre, eu quero os sapatinhos da minha irmã, sendo que a irmã tava cagando pra ela. E depois ela fala, então, já que eu não consegui os sapatinhos, eu vou virar a grande vilã. Já que vocês falam que eu sou a vilã, eu vou virar realmente a vilã. E esse filme tem 2 músicas originais, que é a música da Glinda, que se você me perguntar, eu não vou lembrar. E o segundo com a Elphaba cantando os animais. Eu imagino como deve ter sido essa cena pra Cynthia fazer, meio estranha, né? Porque é tudo CGI, ela não sabe com quem que ela tá cantando, pra onde que ela olha. Deve ter sido igual a Emma Watson fazendo a Bella em A Bela e a Fera, né? Que ela tendo que cantar com os objetos que estão se mexendo na tela, sendo que ela não tá vendo ninguém. Que ela falou que foi a cena mais tediosa que ela já fez na vida. E eu fiquei imaginando a Mira no teatro cantando a música do feitiço que a Elphaba faz pra salvar o Fiyero. Eu fiquei imaginando, tipo, mano, deve ser uma cena muito legal. E, bom, por mais que eu prefiro a parte 1, esse filme também sai com um grande salto positivo. A minha nota pra ele é um 9. Eu acho que eu consegui falar tudo que eu senti. Sei lá, eu ainda esperava um pouco mais de emoção. Eu sei que o segundo ato da peça, ele é bem mais emocional do que a primeira parte. Só que eu não achei que o filme foi tão emocional assim. Por mais que tinha uma menina atrás que tava chorando compulsosamente. Tipo assim, ela já tava chorando quando a ursa apareceu, quando os animais voltaram no final. Então, meu Jesus Cristo. Tava chorando de soluçar. Mas tudo bem, eu não cheguei nesse nível. Só dei uma lacrimejadazinha. Mas, enfim, eu tava esperando um pouco mais da parte 2, eu achava que ela ia ser muito melhor do que ela realmente foi. Não estraga o filme pra mim. Mas é isso, o vídeo de hoje foi isso, eu espero que tenham gostado. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, não esqueça de se inscrever nesse canal, deixar o seu like pimposo, comentar os próximos vídeos que quero ver por aqui e compartilhar com todos os amigos, tá bom? Tchau!